A edição começa com a história de um menino de 3 anos de idade que foi levado dos braços da avó por 2 mulheres desconhecidas. Vanessa Vitória está na divisão de repressão a sequestros e ao vivo conosco responde. Vevê, como esse menino foi levado? Boa noite. Olá, Felipe, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, Eric Iago, de 3 anos, morava com a avó e teria sido ela a responsável por permitir que a criança fosse levada por 2 mulheres. Olha só essas imagens agora que mostram o carro, um Fiesta branco. Essas imagens são de câmeras de segurança de um comércio perto da casa. E esse carro já estava, inclusive, preparado, viu, com cadeirinha e tudo para acomodar o menino. E as informações que a gente tem são as seguintes. Essas 2 mulheres conheceram a avó do Eric vendendo balinhas e doces em um semáforo e aí perguntaram para ela: olha só, a senhora conhece alguma criança para adoção? A avó respondeu que sim, disse que na família dela tem várias crianças para adoção. E foi aí que elas se aproveitaram. Porém, todos os familiares que eu conversei aqui na delegacia dizem que a avó, que tem 40 anos, não tem aí muita noção, que ela tem problemas psicológicos e que inclusive faz tratamentos para cuidar disso. Então, ela não teria tanta conivência por causa da situação psicológica. Mas os depoimentos também dizem que Eric não queria ir, viu? Que ele chorou, que ele não queria ir. Vamos ouvir agora o depoimento do primo dele, que acompanhou tudo e que viu Eric ir embora. Chegou, aí ele gritando vovó, vovó. Aí pegou, aí foi e botou ele dentro do carro e ele gritando. Aí eu só vi essa parte aí. E você tentou tirar ele do carro? Tentei. E você não conseguiu por quê? Aí porque ele já botou ele na cadeirinha, né, e fechou a porta, aí saiu. Tinha outra criança? Alguma coisa, as mulheres? Não. Tinha outra criança lá? Tinha um galeguinho. E aí tinha uma cadeirinha já pronta para levar o Eric? Sim, senhor. E como é que tava a avó da criança? Ela tava meio desconsciente, né, que ela tomou remédio. Aí ela tava meio desconsciente, né, não sabia o que fazia. Que horas essas mulheres chegaram? De vista deu 6 horas. 6 da tarde. Uhum. E elas só foram embora 9? É, uns 9h30. Então elas ficaram 3 horas lá? Sim, senhora. Ficaram esperando o quê? A minha tia Chegar. foi, pra ver se ia dar o neném pra ela. Ver se dava o neném para ela. 2 mulheres que levaram uma criança de 3 anos de idade, que estava sob os cuidados da avó em Ceilândia Norte. Vanessa Vitória continua conosco ao vivo, agora ao lado do delegado adjunto Luiz Henrique Dourado. VV, é contigo. Que angústia, né, Felipe? Como a gente viu aí, eu fico aqui imaginando, eu que sou mãe, como que tá essa criança agora? Que situação, né? Como a gente viu aí, essas 2 mulheres chegaram lá em Ceilândia ontem por volta de 18 horas, ficaram até mais ou menos umas 10 horas da noite aguardando a avó chegar. E eu vou conversar agora com o doutor Luiz, como você falou, que está aqui ao meu lado. Doutor, então, esse caso é investigado com um sequestro? Há um sequestro aí, um crime de sequestro? Veja, nossa primeira abordagem para essa situação é a de subtração de incapazes, né? As circunstâncias apontam que essa criança seria levada para um outro lar, teria sido uma adoção clandestina. Entretanto, né, a gente também não descarta ser um sequestro com uma intenção, né, que não seria tão nobre. Mas tem diferença no crime, né, doutor? Se fosse sequestro, elas já teriam pedido algum resgate. Tem uma diferença que o senhor explicou pra gente, né? Existe, se tem a extorsão mediante sequestro, que dentro desse contexto exige a solicitação de um resgate, de uma recompensa. A avó pode responder? Sim, assim, ela praticou, ela possivelmente, né, vai ser avaliado se ela praticou um crime ou se ela foi induzida a erro, né? E agora vai ser levado em conta também a condição dela de uma pessoa que faz tratamento psiquiátrico, né? Muito. Olha, Felipe, por enquanto ainda não há informações sobre o paradeiro dele. Inclusive, o delegado veio aqui e pediu que, se alguém viu, que entre em contato pelo 197. Neste exato momento, a polícia trabalha fazendo um retrato falado das 2 mulheres que levaram o Eric apenas com algumas roupinhas e também com a certidão de nascimento. Eu conversei com a mãe dele apenas por telefone hoje. Ela passou toda a tarde e ainda está aqui na delegacia prestando depoimento. Daqui era possível ouvir o choro dela de tão alto
sumido. E aí eu conversei com uma prima, que é a Jeane, e ela fez um apelo, pedindo que essas duas mulheres devolvam o Eric. Essas mulheres chegou nela, perguntou se não tinha criança na casa e tal, que ela estava querendo arrumar uma criança como companhia para levar para Disney com outro filho delas, que tinha outra criança dentro do carro. Aí ela pegou o telefone da família, dizendo que ia mandar as fotos do menino na Disney, que ia mandar a foto quando ela chegasse lá na casa dela. E até agora não mandou nada? Até agora não mandou nada. Elas estavam com outra criança, inclusive, se vocês souberem de alguma notícia do Eric, vê eles em qualquer lugar, em posto de gasolina, em pedágio, por favor, entre em contato com a gente, com a polícia, porque a gente está desesperada, a família está em prantos.